A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos às Escrituras, na segunda carta à igreja da Tessalônica, no seu capítulo 3. Vamos às Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Segunda carta à igreja da Tessalônica, no capítulo 3, versículo de número 4. Leia. Leia com atenção esse versículo. Glória a Deus. Ouvintes da palavra de Deus, povo consagrado em Cristo Jesus, hoje é dia 15 de agosto, uma noite gloriosa, uma noite esperançosa também em Cristo Jesus. Ouvintes do poder de Deus, você leu ali a palavra do Senhor na segunda carta a Tessalônica, ali no versículo 4, o capítulo 3, o versículo 4 desta carta. Ali os apóstolos dando uma ordenança que eles não só mandaram, mas também que cumprisse o ID do Senhor. Então, povo de Deus, todos nós que estamos nesta caminhada, estamos nessa jornada em Cristo Jesus, devemos de reverenciar ao Santo Espírito Santo de Deus, que nos dá uma única oportunidade de servi-lo, a Deus e a sua santidade, porque as Escrituras nos revelam que depois da morte segue-se o juízo. Aí nós não podemos fazer mais nada. Mas você que leu aquele versículo ali, o versículo 4, ali do capítulo 3 da segunda carta a Tessalônica, você pode ver que era uma ordenança pelo Espírito Santo de Deus a todos nós que obedeça a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Povo do Senhor, no meio dessa mensagem eu tenho um comentário a fazer com todos vocês, conforme Deus revelou. Deus tinha falado que a vacina, o remédio já está pronto, mas é necessário que todas as igrejas, pastores e liderados, todos que têm fé no Senhor, busquem mais ao Senhor com reverência, com temor a Deus, para que venha se animizar logo tudo isto e a vitória seja mais uma vez do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor disse um provérbio a um médico: médico, cura-te a ti mesmo. Então nós sabemos, povo de Deus, que todo poder, toda honra, toda glória está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aquele que crê será salvo. Louvado seja Deus. Povo de Deus, povo consagrado em Cristo Jesus, vamos para a carta ou epístola aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Louvado seja Deus. Sempre se é pregado na igreja sobre Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas se você lê, meu irmão, minha irmã, você pastor, você liderado, você missionário, evangelista desta palavra,
Se você lê o capítulo 7 completo de Romanos e o capítulo 6, todos nós entenderemos que a nossa luta é contra nós mesmos, vencer o desejo da nossa própria carne, a consciência pecaminosa, a consciência que se contaminou. Povo de Deus, para que nós não pereça, mas para que nós tenha vida eterna em Cristo Jesus. Na realidade, o Senhor nos pede que nós tenha a mente de Cristo, sem malícia, sem rancor, sem ira, sem cólera, sem maledicência, mas que nós tenha diligência do Espírito Santo para vencer as barreiras que têm se levantado. E Deus conhece o coração do justo, Deus conhece também o caminho do sábio. E diz as Escrituras que o Senhor apanha o sábio na sua própria tolice ou loucura. Então nós devemos de estar atentos a toda boa palavra do Senhor, porque a Escritura diz que a palavra de Deus não pode ser anulada, porque toda palavra é boa. Louvado seja Deus. Então vamos às Escrituras em nome de Jesus. Leia a palavra de Deus, Romanos capítulo 7, versículo 18 e o verso 19. O verso 19. Aí, povo de Deus, aprovação do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado em Cristo Jesus. Você leu ali a palavra do Senhor? O apóstolo Paulo, na sua humilhação, falando que nele não havia bem nenhum, por causa do pecado, da injúria. Povo de Deus, isso está dentro de nós, do ser humano. Foi o que Jesus disse ao seu povo. O que ele falou? Abertamente: se teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma cobra para ele. Se ele te pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Deus, vos dará se lhe pedirdes também as coisas boas. Então, povo do Senhor, o apóstolo Paulo ali mostrando para a igreja quem que ele era na realidade. Miserável pecador como somos, e precisamos da misericórdia de Deus em nossa vida. Precisamos dessa graça divina em nosso ser e em nossa vida, povo do Senhor. Você lendo o verso 19, você pode perceber ali que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas como que pode um pastor, um missionário, evangelista, não fazer o bem às pessoas? A Bíblia diz que a nossa bondade é como trapo de imundícia, porque nós damos um prato de comida, uma calça, uma camisa, sei lá, um paletó, uma cesta básica, e logo depois nós reclamamos ou murmuramos porque a pessoa ela venceu na vida. E às vezes até muitos falam: nossa, eu ajudei aquele miserável lá,
dei cesta básica, fiz isso, fiz aquilo por aquela família. Agora eles estão trabalhando, agora eles têm dinheiro, nem olham para nós, né? Nem reconhecem nós. Povo de Deus, por isso, as Escrituras falam que a nossa bondade é como trapo de imundícia. Então era essa reverência, isso o apóstolo Paulo estava trazendo a olho nu dentro da igreja. Talvez muitos deixaram a fé naquele dia. Nessa mensagem do capítulo 7, é o que acontece nas igrejas hoje. Quando o pastor começa a explanar a Bíblia, começa a pregar o evangelho, muitos se levantam e vão embora. O pastor está batendo em mim, está falando da bebida, está falando do cigarro, da droga, da prostituição, do adultério. Sabe, povo de Deus, eu estava indo para a igreja, talvez algum pastor já falou isso, mas o Senhor colocou no meu coração. O Senhor perdoou a mulher adúltera, mas não perdoou o adultério. Porque é mandamento, o Senhor disse, não adulterarás. O Senhor perdoou Zaqueu, ele roubava. Perdoou Zaqueu, as coisas erradas que ele fazia. Mas na palavra está escrito, não furtarás. Então o povo de Deus tem certas coisas que a palavra de Deus bate mesmo, para que nós venha a ser um cristão, um crente, mais firme na presença do Senhor. Portanto, disse Paulo, pelo Espírito Santo às igrejas, aquele que roubava, não roube mais, mas agora, trabalhando, coma o seu pão, o seu sustento, do seu próprio trabalho. Então, povo de Deus, veja o apóstolo Paulo ali se humilhando a uma congregação, uma igreja. Talvez muitas almas aquele dia voltaram para trás. Talvez a multidão que estava ali de 100% ficou 20% ouvindo o que Paulo tinha a dizer para a igreja. Ele mostrou a realidade. Paulo era um homem nervoso, irado, perseguidor da igreja. E quando ele estava se reverenciando a isso, ele estava se humilhando, dando testemunho como ele era. Hoje, às vezes estamos até proibidos de dar testemunho. Irmão, não conte aquilo que você era, aquilo que você fez. Conte só coisa boa. Mas que coisa boa que nós temos para contar? O que nós temos para dizer do dia a dia? Tem dia que tem dia que não tem. Tem dia que a pessoa tem dinheiro, tem dia que a pessoa não tem. Tem dia que a pessoa tem saúde, tem dia que ela não tem saúde. Tem dia que ela passa pelo funil e o amargo dessa vida. E ela acha, ou ele acha, ou outros que estão em cima dos altares acham que o homem não pode dar um testemunho, não pode mostrar quem ele era no passado. Tem que ser mostrado. Por isso que muitos escândalos acontecem na igreja. Ah lá, o pastor adulterou, lá a missionária se prostituiu, lá o fulano lá caiu, ó, o outro lá roubou o dinheiro do cofre. Porque muitos até são proibidos de dar o seu testemunho. Louvado seja Deus. E muitos, na verdade, povo de Deus, às vezes estão até proibidos de dar o seu testemunho, né? De contar a sua realidade, quem era, ou quem deixou de ser. A Bíblia nos informa e nos revela abertamente que tudo se fez novo. E nós vemos que o testemunho é válido. Porque o apóstolo Paulo escreveu lá em Atos 10, no capítulo 10, aquele que perseguia, agora é perseguido. Então, muitas das vezes, povo do Senhor, nós não queremos aceitar nossas provações ou as nossas lutas. Por quê? Por que muitas vezes nós não queremos? Mas é uma cobrança. É algo que vem para, glória a Deus, colocar certamente um grande arrependimento em nossas vidas para que nós venha produzir frutos bons e dignos de arrependimento diante do Senhor. Hoje ainda falado na igreja, louvado seja Deus, que muitas das vezes nós ficamos bravos com as provações de Deus, mas a Bíblia diz que Deus prova aquele que Ele ama. Ele não pode provar aquele que não está na sua presença, apesar de todos passarem aflições, mas a aprovação é para o cristão salvo. É para aquele que está buscando a salvação.
A salvação está em nossas mãos. Se nós permanecer, seremos salvos. Se nós não permanecer, a Bíblia nos chama de insensato. E sofreremos grandes percas, porque a nossa coroa que está em jogo. É a nossa salvação que diz a respeito de nós. Vamos às Escrituras em nome de Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 20. Glória a Deus, o versículo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja do Pai Celestial, o apóstolo Paulo ali chegando uma grande conclusão na sua vida, ele lutando e relutando, ele sabia que o mal estava dentro dele. E uma das passagens do capítulo 6 e 7 de Romanos, o apóstolo Paulo clama: quem me livrará do corpo desta morte? Então, povo de Deus, nós sabemos, a nossa condenação, ela saiu no dia em que nós aceitamos Jesus. Outrora já nós estando já condenados pelos nossos erros, pelos nossos pecados do passado, nós já tinha sido reprovado por causa do pecado dos nossos pais. Então, no dia que nós aceitemos a Jesus, nós entremos em condenação. Mas como assim? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Então, no momento em que nós descemos as águas, aquele velho homem, aquelas obras antigas se foram nas águas. Mas, povo de Deus, as marcas do passado ficam. Ninguém vive do passado, mas as marcas machucam. E no momento da ira, no momento da discórdia, a pessoa despeja tudo para fora. Despeja, povo de Deus. Talvez você já fez isso, talvez você não fez. Mas na hora da revolta, a pessoa fala: no passado eu fazia isso, eu fazia aquilo, comigo não tinha, eu botava para correr e tal. Mas hoje a Bíblia diz que nós temos que, se alguém bater num lado do nosso rosto, é para também oferecer o outro lado. E como que nós ficamos? Porque nós aceitemos a condenação. E se nós usar do livre-arbítrio, como diz as Escrituras, que o obreiro não seja espancador, e se nós nos tornar aquilo que nós era, certamente estamos arrasados espiritualmente, povo de Deus. Então, que isso não venha acontecer. Você lendo a palavra de Deus, você tem o discernimento. E Paulo concluiu que aquela revolta que estava ali, tudo isso ainda permanecia com ele. Então, por isso que é necessário, povo de Deus, por isso que é necessário perseverar até o fim, como disse Jesus, para ser salvo. Porque não adianta perseverar até o começo, tem que perseverar até o fim. Então vamos às Escrituras em nome de Jesus. Romanos capítulo 7, versículo de número 22.
Olha aí, povo de Deus, o 22. Glória a Deus. Povo consagrado de Deus, então você pode notar ali nos versículos que você leu, para mim não ficar repetindo os números, né, a todo instante. Você pode notar, a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite e nela medita. Então o apóstolo Paulo, dentro dele, ele amava a lei, mas ele compreendeu que os membros dele, o corpo dele, ainda era envolto em pecado. Então, povo de Deus, é isso que nós temos que pensar, repensar. Há pouco tempo eu falei para um amigo meu, ele estava fraco na fé, e ele pediu oração, e disse que estava viciado na cerveja. E eu falei para ele, olha, sabe por que você viciou? Mas eu fiquei tanto tempo na igreja, como que pode, né? Eu não consigo largar agora, porque a química está dentro do corpo do homem e da mulher. Seja adultério, prostituições, lascívias, inveja, cobiça, rancor, ira, cólera, maledicência, desconfiança. Tudo isso, por isso que as Escrituras falam que esse corpo, a carne e o sangue, não pode herdar o reino do céu. Por isso o Senhor prometeu uma nova aliança, um corpo de glória, um corpo santificado. Por isso que quando Jesus voltou ali, quando a pedra foi removida e quando Maria se aproximou de Jesus, Jesus disse, não me toque, porque eu ainda não fui ascendido ao meu Pai. Eu não fui ainda aceito aos céus ainda. Assunto ainda não foi recebido na glória. Então, povo de Deus, quando Jesus voltou purificado, ainda mais do que ele já era. Então é a mesma coisa nós, povo de Deus, nós descemos as águas, voltemos purificado dos pecados antigos, mas nos nossos membros, no nosso corpo, como disse Paulo ali, está os nossos pecados ainda. Então a Bíblia diz que se o Filho verdadeiramente nos libertar, seremos livres, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E se nós for escravo do pecado, nós estamos vencidos pelo pecado. Então é necessário, povo de Deus, nós estar muito atento, muito com diligência, aceitando a exortação dos pastores, dos estudiosos. O pastor pode trazer a maior mensagem, o missionário, a missionária, mas quando a pessoa volta para casa, no seu íntimo, no seu quarto lá, se ela é casada, ela vai praticar a carnalidade, o pecado da coabitação. Tinha um testemunho de um certo obreiro de uma igreja, não vou falar o nome, e ele começou a cuidar da mocidade, a dar conselhos à mocidade. E você já vai entender o que eu vou falar para vocês. E ele ia para casa e a sua esposa ficou grávida. Aí no outro ano a sua esposa estava grávida de volta, ele estava rangindo a mocidade. Aí no outro ano a esposa de volta, e assim sucessivamente. Esse obreiro alcançou quase uns 10 filhos e continuava cuidando da mocidade. Aí quando foi a troca dos pastores, aí foi percebido que aquele irmão estava abatido e cansado. Aí ele foi trocado. Você já entendeu essa mensagem?
Essa reflexão você já compreendeu. Então foi tirado esse homem que cuidava da mocidade, esse homem de Deus, foi tirado, posto outro. E a sua esposa aí não engravidou no outro ano. Porque povo de Deus, a fraqueza da carne levava esse homem de Deus a gerar muitos filhos. Então veja como a carnalidade, veja como aquela força do pecado é tão grande. Então por isso diz as Escrituras que aquele que não contém ficar solteiro, que case, que é melhor casar do que abrasar. Mas é só para você entender a força do pecado, a força da carnalidade. É que Paulo estava falando. Paulo não era casado, mas ele tinha seus pecados. Paulo tinha ira. Paulo entregava aqueles que estavam em pecado até na mão de Satanás. Colocava ao público na cadeira e falava: ó, esse cometeu adultério, esse aqui estava fumando, esse aqui estava fazendo isso e aquilo. Ele colocava o errante numa cadeira sentada perante a congregação para que todos contemplassem ele e vissem os pecados que ou ele ou ela tinha praticado. Então o povo de Deus, veja como que era severo. Então Paulo, ele se referenciava a ele mesmo, que ele precisava de uma mudança. E ele venceu, porque no final da vida ele disse: combati o bom combate e guardei a fé. E ele sabia que a coroa dele estava pronta, porque ele venceu. Então o povo do Senhor, a batalha do cristão, a batalha do crente, ela é longa, ela vai avante, e em nome de Jesus somos mais que vencedores. Eu espero que você esteja compreendendo, meu irmão, minha irmã, essa mensagem, e você não diga: mas eu não entendi essa mensagem. Entenda que nós estamos falando da batalha. Os pastores falam: nossa luta não é contra o vizinho, não é contra o fulano, a fulana, não é contra a carne e contra o sangue. Mas o apóstolo Paulo chegou ao ponto de falar que o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Quando ele foi lá para a igreja de Gálatas, aos Galatenses, a igreja da Galáxia, ele se admirou e sorriu. Falou: nossa, como que pode esse povo? Deixei um povo aqui consagrado, um povo santificado, e o povo desviou da presença de Deus. E ele se admirou. Ele pregou em Eféso lá que a luta não era contra a carne e contra o sangue, mas quando ele foi lá em Gálatas, ele poderia escrever de volta e replicar de volta aquilo que ele tinha falado. Ele chegou à conclusão que a carne lutava contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então o povo de Deus, as nossas batalhas muitas das vezes é contra nós mesmos. A nossa guerra é contra nós mesmos. Temos que pedir para Deus nos livrar de nós mesmos, porque aquilo que sai da nossa boca, nós podemos ser salvos, e aquilo também que sai da nossa boca, nós podemos ser condenados. Então o povo de Deus, toda a glória e toda a honra é dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos carentes da misericórdia de Deus. Muitas das vezes não confiamos nas nossas orações. Oramos na igreja 1 hora de oração, 2 horas vigília, e deixamos o pedido de oração, e mesmo nós orando, nós chegamos no pastor e falamos: pastor, põe a mão na minha cabeça e pastor, ora por mim, faz uma unção e estou precisando. Porque nós não estamos acreditando nem em nós mesmos. Talvez isso já aconteceu na tua vida, ou está acontecendo. Você pode notar na igreja, a pessoa chega, dobra o joelho e ora, ela corre lá na bilheteria, onde fica ali a coletoria, onde fica ali a livraria, e ali ela pega ali o papel da oração, os pedidos, escreve e coloca lá no cesto, e volta, ela fica ansiosa, olhando para lá, olhando para cá. Aí ela se alegra quando o pastor sobe, aí daqui a pouco forma aquela filona para falar com o pastor: olha, pastor, ela já contou para Deus, mas o pastor também tem que ficar sabendo.
Então, povo de Deus, é grande a necessidade do cristão. É grande a vontade de servir a Deus, mas a guerra contra a carne também é muito grande. E diz em Romanos 8:8, portanto agora aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja que Paulo se desprendeu da carne e entrou no Espírito. Romanos capítulo 8, verso 8, ele se desprendeu da carne e ele mesmo viu que ele estava na carne. Se foi ele que escreveu, e ele chegou à conclusão disso, falou, ó, eu estava na carne e não estava agradando a Deus. Atitudes, palavras, a brutalidade, pessoa irada, revoltada. Até foi falado hoje na igreja, ireis, mas não pequeis. Então o povo do Senhor, como diz as Escrituras, aquele que peca, maltrata a sua própria alma. Então vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. Louvado seja Deus, igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então está aqui, povo de Deus, o versículo 24 desse capítulo 7 de Romanos. Leia. Louvado seja Deus. Então está aí o versículo 24. Povo eleito do Senhor, povo consagrado. Você lendo o verso 24 e o 25 ali, glória a Deus. O apóstolo Paulo falando para a congregação, a Escritura falando para nós nesse dia, nessa noite, ou nessa manhã, ou nesse domingo, ou nessa terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Povo de Deus, quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará? É uma pergunta. Então fiquemos firmes com Jesus Cristo, povo de Deus. Fiquemos arraigados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Deus vai pedir conta a toda criatura. Em Gênesis fala que Deus vai pedir até os animais que derem conta do ser humano que eles mataram. Até os animais serão julgados por Deus, então quanto mais o ser humano. Povo de Deus, que nós não venha ficar ensoberbecido diante de tudo o que está acontecendo. E eu creio que muito breve, povo de Deus, eu desde o mês de maio estou clamando a Deus, orando, e vim falando, vim avisando pela revelação de Deus, que nem tudo a gente pode contar. Hoje, a mídia, a internet, o YouTube, o Zap, o Facebook, muitos vídeos estão sendo excluídos, muitas mensagens estão sendo excluídas, porque povo de Deus, porque falta pregar o amor verdadeiro de Jesus, que Jesus ama todas as nações. Jesus ama todo ser humano, só que muitos não pregam sobre um amor puro e verdadeiro. Basta a pessoa olhar torto para que a pessoa chegue na casa e já comenta: nossa, o irmão estava olhando para mim esquisito, será que ele queria me bater? Nossa, a irmã lá estava me encarando na igreja. E às vezes não é, às vezes a pessoa estava ali na alma, no espírito, olhando para aquele irmão ou irmã lá, às vezes querendo até pedir uma palavra, às vezes querendo até uma oração, ou querendo expressar algo da sua vida.
Mas como diz as Escrituras, que nós somos falhos, vem a desconfiança. E a Bíblia diz que o amor verdadeiro não suspeita mal. Então, o povo de Deus, que nós tome como aio, como disse Paulo, toda a Escritura, para que no dia da prova nos sirva de bênção em nós, para a glória de Deus. Povo consagrado de Jesus, povo abençoado, eu esta semana fui despertado numa visão da madrugada, e uma visão muito horrível para se contar, mas vamos lá, em nome de Jesus. Eu fui levado no espírito à porta de um cemitério. Talvez você ache esquisita essa revelação, e eu não queria entrar naquele lugar ali, mas aquela voz disse: eu te ordeno que entres. E quando eu entrei ali, povo de Deus, nesta porta desse cemitério, num corredor, uma luz muito forte me envolveu e me levou para cima daquele lugar, muito alto, muito alto. E ali, povo de Deus, eu pude contemplar ao redor daquele grande cemitério, um cemitério esquisito, as capelas como se fossem castelos, umas tumbas esquisitas, estranhas, muito esquisito mesmo. É imaginável assim para se contar nessa oportunidade. Mas eu pude contemplar ao redor dos muros daquele grande cemitério milhares e milhares de caixão, milhares, montes amontoados, caixões um em cima do outro, montes e montes de caixões. Aí veio a voz do Senhor e disse para mim: aqueles que acreditarem na mentira morrerão, mas aqueles que confiarem em mim não ficarão confundidos. Então, povo de Deus, ouvintes, povo do Senhor, que você ore sobre essa revelação, essa visão, esse discernimento que o Senhor passou para mim. E vigie, povo de Deus, vigie, porque estamos vivendo com o que está escrito lá em São Mateus 24, verso 9. Muitos estão sendo atormentados. E não esqueça que o nome dessa gripe, ela tem um título. O nome dessa gripe é coronavírus. É o nome da gripe. Então muitos estão na casa recuperando, mas aqueles que pegaram o Covid já não estão conosco, estão já sepultados, mortos. Então, povo de Deus, diz as Escrituras, não fugindo da mensagem, que nós já vamos encerrar essa mensagem, que um povo seria exterminado da terra. Então estamos vivendo esses dias, povo do Senhor, mas eu deixo aqui um alerta da parte do Senhor, uma revelação de oração que eu tenho pedido a Deus. Você que sofre do coração, você que sofre do rim, você que sofre da bexiga, você que sofre de alguma enfermidade, vá no hospital, faça um diagnóstico, tá? Para que a família, familiares, fiquem atentos, e a vitória será do povo de Deus, da igreja do Senhor. Então não esqueça, o nome dessa gripe é o coronavírus, é o nome da gripe. Em 2009 era a gripe suína, mas agora não, agora eles mudaram o nome, é outro nome. Então, povo do Senhor, ficai alerta, ficai atento. Então tá aí, povo de Deus, o que o Senhor me mostrou na madrugada essa semana, tá? Essa semana, tá? Aqueles que acreditarem na mentira perecerão, mas aqueles que confiarem no Senhor serão salvos. Portanto, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Agora eu vou colocar para vocês ouvir o que já está pronto
E o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda com as igrejas, povo de Deus, no Brasil. Está muito perto disso acontecer. Então as igrejas não podem se aliançar com certas coisas, porque a tribulação está apenas começando. Então vamos ouvir esses relatos, aí vamos encerrar essa mensagem. Oi, bom dia, JP, bom dia, Paulo. É a notícia que o mundo inteiro está esperando e veio. A Rússia anunciou, então, como vocês disseram, que registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. Esse anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin durante uma reunião com o gabinete de ministros. O Vladimir Putin disse que a vacina russa é eficaz, passou em todos os testes necessários e permite obter uma imunidade estável contra a Covid-19. As agências internacionais informaram que o presidente também confirmou que uma das filhas dele tomou essa vacina. O Putin tem duas filhas, a Maria, de 35 anos, e a Ekaterina, de 34 anos. A gente não sabe qual delas foi imunizada, mas, segundo Vladimir Putin, uma de suas filhas já recebeu uma dose dessa vacina. Bom dia, Paulo. É a notícia que o mundo inteiro está esperando e veio. A Rússia anunciou, então, como vocês disseram, que registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. Esse anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin durante uma reunião com o gabinete de ministros. O Vladimir Putin disse que a vacina russa é eficaz, passou em todos os testes necessários e permite obter uma imunidade estável contra a Covid-19. As agências internacionais informaram que o presidente também confirmou que uma das filhas dele tomou essa vacina. O Putin tem duas filhas, a Maria, de 35 anos, e a Ekaterina, de 34 anos. A gente não sabe qual delas foi imunizada, mas, segundo Vladimir Putin, uma de suas filhas já recebeu uma dose dessa vacina que foi produzida na Rússia. Na semana passada, o Kremlin já havia anunciado que pretende começar em outubro o projeto de vacinação em massa contra o coronavírus. Mas a questão... Povo de Deus, então aí está a primeira notícia, mas há poréns, todos já estão a par disso, que tudo está pronto, povo de Deus, mas há algo acontecendo por trás da cortina. E nós cremos, povo do Senhor, que se todas as igrejas orar, clamar ao Senhor, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Espero que a irmã, o irmão, o pastor ou o liderado possa me entender, mas tem que ser uma oração de lábios limpos, uma oração de coração puro, uma oração de mãos limpas, de consciência pura, para que o Senhor possa dar também a grande vitória para a igreja do Senhor. O Senhor disse: se nós obedecer a sua palavra, nós podemos pedir o que nós quiser, e o Senhor fará. Então o que está faltando é uma oração de coração puro, de lábios puros, povo de Deus, para que o Senhor responda. Isso é em geral, para mim e para todos que estão ouvindo essa mensagem. Então escute o que pode acontecer nas igrejas do Brasil e o que pode acontecer nesse mundo ainda, povo de Deus, se as igrejas não buscar com fervor o nome do Senhor Jesus. Escute agora. Glória a Deus, louvado seja Deus. Para retirar benefícios sociais de famílias
comunista. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Povo de Deus, povo do Senhor, teve um cortezinho no áudio, mas eu espero que você, meu irmão, minha irmã, pastor liderado, esteja atento. Por isso que eu pedi num dos áudios que eu gravei que os pastores preguem sobre Números capítulo 16, para alertar as nações, alertar o povo, alertar as igrejas, que não foi Deus que criou esse vírus, não foi Deus, tá? Então, como o povo não acreditou que isso venha do Senhor, da parte de Deus, começou a perseguição nas igrejas, povo de Deus, tá? E se as igrejas, os liderados não abrir o olho, isso pode ficar intenso por muito tempo, e as provações chegarão para todos nós. Então estejamos alerta, povo de Deus, alerta em nome de Jesus. Então escute mais um pedacinho. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. Povo de Deus, então está aí, glória a Deus, essas pequenas notícias, mas o cristão sabe que a provação, ela vem. O Senhor disse, assim como perseguiram os profetas e patriarcas e aqueles que vieram antes de nós, assim também muitos serão perseguidos. Então o povo de Deus, está aí a palavra do Senhor. Para concluir, você vai ler agora o versículo e o capítulo 6 de Romanos, o último versículo da palavra do Senhor, e nós vamos estar orando para encerrar essa mensagem. Em nome de Jesus, eu peço para você, se inscreva, deixe teu comentário, e que Deus abençoe a tua vida. E não esqueça, é o clamor da misericórdia pela vida. Oremos, busquemos ao Senhor, porque Deus é justo
e Ele justifica aquele que também o confessa. Se nós confessar com a nossa boca e crer que o Senhor ressuscitou dos mortos, teremos a salvação em Cristo Jesus. Então leia esse último versículo da palavra do Senhor e oremos a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Glória a Deus. Está aí, povo de Deus, Romanos capítulo 6, versículo 23. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai querido, eu entrego, Pai, esta mensagem, Pai, este clamor desta pregação em Tuas mãos, meu Deus, que muitas famílias, muitas vidas possam se salvar, possam Te aceitar, ó Pai, como único e suficiente Salvador das suas vidas, meu Deus. Aquele que está clamando neste momento, meu Deus querido, meu Salvador eterno, por salvação, por misericórdia, se com eles, meu Deus, abençoa esse pai, essa mãe, esta família, Pai, que necessita de Ti, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa, Deus, se com eles, meu Pai. Deus, dai vitória. Abençoa todos quantos, meu Deus, têm confiado em Ti. Aqueles que têm, meu Pai, clamado com sinceridade, meu Deus, ao Senhor. Deus, abençoa e dai vitória, Pai, porque eu creio no Teu poder e na Tua palavra. Em nome de Jesus. Povo de Deus, eu vou ficando por aqui. Espero que essa mensagem possa ter mexido com a tua vida espiritual. Eu creio que a mudança virá, dias melhores virão. Tudo está pronto, povo de Deus, mas é necessário buscarmos mais a Deus e confiar mais no seu poder, porque a vitória está chegando e muitos serão vitoriosos em Cristo Jesus. Então, que a paz do Senhor e o poder de Deus a graça de Deus estejam em vossos corações. Que Deus vos dê grande vitória. Povo do Senhor, povo de Deus, sou grato a Deus por essa rica oportunidade. E cremos, talvez o dia de amanhã não exista, mas aquele que crê no Senhor participará das bodas do Cordeiro na glória celestial. Povo do Senhor, que Deus abençoe. O dia de amanhã não pertence a nós, mas pertence àquele que criou a todos nós. Então, que a paz do Senhor, que o poder de Deus esteja em vossos corações, em vossas vidas e na minha vida também. Então, que Deus abençoe a todos. Que a bênção do Senhor console vossos corações. Deixe teu comentário, que essa palavra possa chegar em muitos países, muitas nações, e que muitos possam glorificar o poder sarador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos sempre. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém, Jesus.